Olá, meus irmãos, paz e graça. Nós paramos nessa parte aqui, mas na época realmente foi muito difícil porque eu era novo convertido, eu estava começando. Aquilo para mim foi uma, uma facada assim, como se fosse uma facada no coração. Era meu pai, né? Mas hoje eu entendo que foi necessário acontecer isso. E agora vamos para o quarto episódio da série. Espero que os irmãos gostem e Deus abençoe. E continuei a minha busca por Deus, e dia após dia eu buscava a Deus, ia para a igreja e quando chegava em casa corria para orar e muitas vezes passava as noites de joelhos com Deus. Quando não tinha culto ou alguma atividade na igreja, eu ficava no meu quarto durante horas e horas. E nesse tempo comecei a ler um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. O autor do livro se chama Ben Hinn. O audiobook está na descrição desse vídeo. Nesse livro, o autor Ben Hinn apresenta o Espírito Santo como um amigo e uma pessoa de verdade. Enquanto lia esse livro, sentia algo se movendo dentro de mim, na região aqui do ventre. A partir desse momento, comecei a tratar o Espírito Santo como o meu melhor amigo. Eu falava com ele o tempo todo. Ele literalmente se tornou meu melhor amigo. No início era tudo muito confuso para mim, mas aos poucos eu fui aprendendo a lidar com tudo isso. A Bíblia diz que quando Jesus fosse ao Pai, ele rogaria ao Pai e o Pai nos enviaria outro Consolador, como descrito em João 14,16, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, a partir do momento que eu tive o entendimento, ele passou a me ensinar e eu me permiti também ser ensinado por ele. E em João 14:26 diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em Neemias 9:20 está escrito assim: E deste o teu bom maná para o ensinar, e o teu maná não retiraste da tua boca, e água lhe deste na sua sede. Esse livro, Bom Dia Espírito Santo, realmente foi um divisor de águas na minha vida, porque a partir do dia em que comecei a ler esse livro, realmente a minha forma de enxergar e de me relacionar com o Espírito Santo mudou totalmente. Porque agora eu tinha um entendimento que ele era uma pessoa de verdade, como Jesus era, e que é ele quem nos ensina e nos conduz, como diz a palavra em João capítulo 16, versículo 13. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E em Romanos 8,14 está escrito assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E um belo dia eu estava no meu quarto orando e eu ouvi ele dizer assim: Preciso que vá em um lugar. E eu disse: Onde? Ele respondeu: Eu te guiarei. E eu saí guiado totalmente por ele. E comecei a andar e ele me disse: Vire à direita. E eu virei e continuei andando. Depois me disse: Vire à esquerda. E eu virei e continuei andando. E ele me disse: Continue andando mais um pouco. E eu continuei. E depois me disse: Suba essa rua agora. E eu subi. Depois me disse: Vire à esquerda. E eu virei e continuei andando. Mais um pouco. E ele me disse: Pare agora. E aí ele me disse: Vê essa casa? Eu disse: Sim, estou vendo. Vai até lá e diz que eu te mandei vir até aqui. E eu chamei naquela casa e uma senhora muito simpática abriu a porta. E eu disse exatamente o que o Espírito Santo tinha me falado. E o Espírito Santo me mandou vir até aqui. E ela me recebeu muito bem e logo me pediu para entrar. E ali eu li uma palavra, fiz uma oração, conversei um pouco com o pessoal que ali estava.
E após alguns minutos, né, antes de vir embora, uma moça apareceu e pediu para que fizesse uma oração para a filha dela que estava enferma. E eu disse que poderia trazer a criança, que eu estaria orando, e ela trouxe a criança e pôs as mãos sobre a cabeça da criança e orei por aquela criança. E após a oração, me despedi de todos que ali estavam e fui embora novamente para minha casa. E o dia passou, né? Aquele dia passou, aquela noite passou. E no outro dia, enquanto andava pela rua, eu encontrei essa senhora e ela veio falar comigo toda feliz que aquela criança que tinha orado, que aquela moça tinha trazido para orar, tinha sido curada. E eu falei para ela: glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. E ali foi uma das primeiras experiências que eu tive com o Espírito Santo, assim, de ser guiado por ele. E foi muito maravilhoso, foi muito impactante, né? Porque verdadeiramente o nome do Senhor Jesus pode ser glorificado e exaltado. A Bíblia diz em Lucas 4:1 que Jesus também era cheio do Espírito Santo e foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E se Cristo, sendo perfeito, era cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo, que dirá nós que já nascemos no pecado? Precisamos estar constantemente cheios do Espírito Santo para que possamos ser conduzidos por Ele também. Vemos algo semelhante em Atos 16, 6 e 7, quando Paulo e Silas são impedidos de ir para a Ásia e Bitínia, porque o Espírito Santo queria que fossem para a Macedônia pregar o Evangelho. E aos poucos eu fui tendo experiência, né? E ao decorrer também, lendo o livro e aliado também com a palavra, né? Eu percebi que ele poderia fazer mais e que ele não era apenas a terceira pessoa da Trindade, e sim alguém ou uma pessoa realmente, ou o Deus presente, o Deus conosco realmente, que poderia me ajudar muito e poderia fazer muito mais e me ensinar muito mais. E que ele também, como pessoa, também tem algumas características. Ele fala, ensina, testemunha, guia, lidera e proíbe. Ele tem o trabalho de convencer um homem do pecado. Assim como Jesus, ele é o outro consolador. Ele tem sentimentos, emoções, ele possui uma mente, ele tem conhecimento, pode ficar triste, pode ficar feliz, tem afeição, tem sua vontade própria, pode ser resistido, pode ser blasfemado. Ele realmente tem todas as características de uma pessoa. Aqui encerra mais esse episódio e eu espero você no próximo episódio. Deus abençoe.